Correção simulado, transporte escolar. Número 9. Direção defensiva é. Letra A, que é a resposta certa aí. O ato de dirigir veículo automotor de modo a reduzir a possibilidade de ser envolvido em acidente de trânsito ou de causar danos a terceiros. Pergunta de número 2. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando o veículo, letra C de casa, que é a resposta certa, perde a aderência do pneu com o solo causado por água na pista. Então, aquaplanagem e hidroplanagem é água na pista, né? O pneu perde contato com o asfalto. Pergunta de número 3. Onde não houver faixa ou passagem ou cruzamento de via pelo pedestre deve ser feito de que forma? Letra C, que é a resposta certa, em sentido perpendicular ao de seu eixo. O que é esse sentido perpendicular? É uma travessia reta, entendeu? De um lado para o outro, é atravessar de maneira reta, não é meio de lado, não, é reto de uma linha branca na outra, tá ok? Pergunta de número 4. O que é força centrífuga? Letra B de bola é a resposta certa. É aquela que tende a jogar o veículo para fora da curva, ou seja, é como se você girasse, rodasse, né? Mas aí seu corpo é jogado para fora. Isso é centrífuga. E tem a centrípeta também. A centrípeta é quando joga o corpo para dentro, entendeu? Para dentro da curva, tá ok? Então, centrífuga é quando joga para fora da curva, tá ok? Pergunta de número 5. Os elementos da direção defensiva são: letra C de casa, que é a resposta certa, luz, tempo, via, trânsito, veículo e motorista. Pergunta de número 6. Ver, pensar e agir segundo a direção defensiva está relacionado a, letra C de casa, método básico de prevenção de acidentes, né? Ver tudo ao seu redor, pensar nos seus atos e agir, né, com segurança. Pergunta de número 7. A atitude correta para se livrar de veículos encostados ao seu é fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa, deslocar para a direita da pista, reduzindo a velocidade se necessário. Então, tem alguém muito coladinho atrás de você, dá uma encostadinha na direita, uma jogadinha mais para a direita, diminui a velocidade se não oferecer risco e deixa passar. Pergunta de número 8. Numa via, o ciclista deve trafegar de que forma? Então, letra C de casa, que é a resposta certa. No lado direito da via, próximo ao meio-fio, no sentido do trânsito de veículos. Ou seja, a bicicleta é um veículo também, só que não é motorizado, né? Tem que andar na mão de direção, no sentido da mão, não pode andar na contramão, só que anda à direita, né, mais pertinho da linha branca. Pergunta de número 9. Nome da placa ao lado, né? Então, essa placa aqui chama-se estacionamento regulamentado, tá ok, pessoal? Pergunta de número 10. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha seccionada na cor amarela indicam para o condutor, ou seja, para o motorista, permitido ultrapassar e duplo sentido de circulação. Então, linha amarela significa mão em contramão, e quando ela está tracejada, falhada, picotada, quer dizer que pode fazer a transposição de faixa, ou seja, pode fazer uma ultrapassagem. Pergunta de número 11. Nome da placa ao lado. Então, o nome dessa placa aqui é sentido de circulação na rotatória, tá ok, pessoal? Porque tem as setas que mostram o sentido de circulação na rotatória. Pergunta de número 12. O condutor será submetido ao curso de reciclagem de infratores quando estiver o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa aí, né? Quando estiver suspenso do direito de dirigir. Pergunta de número 13. Deixar o condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança caracteriza que tipo de infração conforme o artigo 167 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro? Então, letra C de casa, que é a resposta certa aí. É uma infração grave com retenção do veículo, tá ok? Pergunta de número 14. O condutor que dirigir com a CNH de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo terá como punição o quê? Então, a letra A, que é a resposta certa aí. Multa duas vezes o valor da multa e retenção do veículo, né? Até encontrar um condutor habilitado para aquele veículo.
Pergunta de número 15. São exemplos de veículos que gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando na prestação de serviço, tá ok? Então, letra C de casa aí, ó, as ambulâncias, os veículos de polícia e do corpo de bombeiros. Pergunta de número 16. O condutor que dirigir veículo motorizado com capacidade de peso superior a 3.500 kg deve ser habilitado no mínimo em qual categoria? No mínimo em categoria C. Categoria B é carro pequeno, categoria C, caminhões, categoria D, ônibus e categoria E, veículo articulado, que são as carretas. Pergunta de número 17. Para que um indivíduo possa conviver em harmonia na sociedade, é preciso antes ter um bom convívio com, letra B de bola, que é a resposta certa, com seus familiares, né? O seu comportamento na rua vai ser um reflexo do seu comportamento em casa, de como está a sua casa. Representam as necessidades instintivas de sobrevivência, tais como a alimentação, o descanso, a proteção contra elementos naturais e etc. Letra B de bola, são necessidades fisiológicas, né? Pergunta de número 19. O que é o código dentro da comunicação? Então, letra C de casa, que é a resposta certa. É o símbolo ou linguagem de comum entendimento entre o emissor e o receptor. Pergunta de número 20. Quais são os tipos de comunicação? Letra C de casa, que é a resposta certa. Verbal, não verbal e mista. Pergunta de número 21. É o processo que consiste em transmitir e receber uma mensagem com finalidade de afetar o comportamento das pessoas. Este é o significado de letra C de casa, que é a resposta certa. É o significado de comunicação. Pergunta de número 22. É a competência para produzir ou prestar serviços de forma a satisfazer plenamente as necessidades, desejos e os interesses dos clientes. Estamos falando de quê? Letra C de casa, né? Da qualidade. Pergunta de número 23. Quais são as principais características individuais de cada indivíduo? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sociais, físicas, psicológicas, culturais e religiosas. Pergunta de número 24. Os sinais e sintomas de queimadura de primeiro grau são... Letra C de casa, que é a resposta certa. Atinge a camada superficial da pele, epiderme, com dor local intensa. Pergunta de número 25. Quando o acidente envolver produto perigoso, quais serão as pessoas que poderão aproximar do veículo? Letra B de bola, que é a resposta certa. Apenas profissionais especialmente treinados usando equipamento de proteção especial. Pergunta de número 26. Poluição é... Letra A, que é a resposta certa. A deterioração das condições ambientais que pode atingir o ar, a água e o solo. Pergunta de número 27. Os fatores que determinam a personalidade são, C de casa, que é a resposta certa. Herança biológica, ambiente e a idade. Pergunta de número 28. Qual é o principal procedimento em caso de hemorragias externas? Letra C de casa, que é a resposta certa. Fazer curativo compressivo. Pergunta de número 29. No caso de acidente de trânsito com vítima, os procedimentos de pré-abordagem são... Então, letra A, que é a resposta certa. Sinalizar o local do acidente e buscar socorro especializado. Então, o que a gente faz em primeiro lugar? Sinaliza o local e pede socorro, né? Pergunta de número 30. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são, letra C de casa, os automóveis e as indústrias. Obrigado e boa sorte na sua prova.